Bom, pessoal, o Cruzeiro empatou com o Vasco da Gama e agora ambos estão com 41 pontos. Distante do Bahia 3 pontos. A situação deles não está muito boa, mas a do Bahia está pior, não é? Mas o que acontece? Se o Bahia vencer o Corinthians, o Bahia supera o Cruzeiro no número de vitórias, certo? Essa é a questão. Bahia já ganhou para o Corinthians lá dentro, já ganhou em 2008, parece, mas nunca ganhou na arena Neoquímica, né? Neoquímica Arena. Então, não tem conversa, o Bahia precisa vencer esse jogo, ok? Bom, o Bahia encerrou os treinamentos, né? O Bahia realizou o penúltimo dia de treino tático para a 35ª rodada. Gilberto, que deu entrevista, ele vê time incomodado com o Z4 e faz cobrança aos mais experientes. Bom, então, pelo menos o Bahia já sabe o seguinte: o Bahia já sabe que Cruzeiro e Vasco da Gama empataram, estão com a mesma pontuação e estão distante do Bahia 3 pontos. O Bahia precisa vencer, certo? Pelo menos o Cruzeiro não tem mais 2 jogos na frente, né? Mas aí o Bahia vencendo nesse jogo de sexta-feira, a situação já fica tranquila e já sai da zona de rebaixamento. Aí fica com um jogo a menos, né? O Bahia fica com um jogo a menos com o Cruzeiro, que vai jogar logo no dia 25, já o Cruzeiro já vai jogar, né? E acredito que é contra o Goiás, né? Vamos olhar aqui a tabelinha, para a gente dar uma olhada aqui as partidas, né? Aí a gente vê a situação. Olha só, então, Corinthians e Bahia joga na sexta-feira, dia 24, às 21 horas. O Vasco da Gama vai pegar o Atlético Paranaense no mesmo dia, certo? No mesmo dia, pela 35ª rodada, e o Cruzeiro vai pegar o Goiás. Qual é a situação aí? É uma situação, de certa forma, até que dá um alento ao Bahia. O Cruzeiro vai pegar uma equipe que está brigando para sair do rebaixamento também, pode ser que esse jogo saia empate também, né? E é uma situação também que fica complicada ainda para o Bahia. Mas vamos ver agora o caso do Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai pegar fora de casa o Atlético Paranaense, que quer garantir a sua vaga na Libertadores, certo? Então, ele não vai deixar fácil, o Atlético Paranaense não vai deixar fácil para o Vasco esse jogo. Já em relação a Goiás e Cruzeiro, o jogo é lá dentro contra o Goiás. Qual é a situação? Vamos voltar para a tabela em relação ao Goiás. Olha só, o Goiás, ele tem 35 pontos. Se ele vencer o Cruzeiro, então ele vai para 38 pontos, e mesmo o Bahia não vencendo o Corinthians e o Goiás perdendo, o Goiás não ultrapassa o Bahia. Mas claro que se o Bahia não vencer o Corinthians, a situação fica complicada para o Bahia. Mas se tiver um empate, já fica melhor, né? Já fica melhor. Mas a notícia boa é a seguinte, que se o Bahia vencer o Corinthians, o Bahia fica na frente do Cruzeiro em função exatamente do número de vitórias, certo? Em função do número de vitórias. E se o Goiás encaçapar o Cruzeiro, aí fica melhor ainda para o Bahia, né? Essa é a questão, tá bem? Bom, vamos então à notícia, mas antes se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades. Eu sou o professor Nunes e esse é o seu canal Arquibancada JNS Futebol, ok? Bahia tem grandes chances ainda,
né? Nem tudo está perdido, tem 4 jogos ainda, o Bahia precisa fazer a sua parte. A gente sabe que não é fácil vencer lá dentro da Arena Neoquímica, mas só que não pode ir pensando nisso. Tem feito jogos péssimos, principalmente os últimos dentro de casa, mas agora vai ter que buscar fora de casa, né? Bom, Bahia realiza penúltimo dia de treino tático para a 35ª rodada. Vamos então a essa notícia aqui que está no ecbahia.com. Essa notícia está processando aqui. Rogério Ceni comandará o time em mais um treino antes de enfrentar o Corinthians. O Bahia realizou sua penúltima sessão de treinamentos com foco na partida contra o Corinthians fora de casa. Em trabalho realizado na manhã desta quarta-feira, 22, no CT Vares de Macedo, os jogadores começaram o dia com uma sessão na sala de musculação. Com bola rolando no campo 2, a comissão técnica dividiu o grupo em 4 times, com 2 equipes se enfrentando dentro de uma área pré-determinada, seguindo regras específicas e utilizando 6 traves pequenas. Depois, Rogério Ceni focou em situações táticas de ataque contra a defesa, em uma meta do gramado, enquanto, do outro lado, aprimorou detalhes na construção desde o campo defensivo. No fim da manhã, a equipe titular trabalhou com lance de bola parada, tanto defensivos quanto ofensivos. Esse caso aí de bola parada, o Bahia é um caso sério, né? Tem perdido jogos, aí, inclusive no final do jogo, tem levado os gols de bola parada. O último foi contra o Atlético Paranaense. O zagueiro do Bahia não subiu o suficiente e deixou o atacante do Atlético Paranaense fazer o gol de cabeça. Bom, a principal dúvida do time inicial é sobre o substituto de Everaldo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Tem o Mingote, mas claro que o Mingote a gente não faz muita fé, até porque esse elenco do Bahia, a contratação do senhor Cadu Santoro foi uma vergonha, né? Então, mas é isso que nós temos. Eu não sei mais nem o que dizer, né, em relação a isso, porque talvez deixasse de lado o 9 nessa partida, né, e colocasse outros atacantes no vez de um Mingote, né? Teve uma época que, na época do Paiva, até que em alguns momentos eu preferia o Mingote, né? Mas o Mingote é Série C mesmo. Bom, o zagueiro Raul Gustavo esteve mais uma vez em campo para seguir sua transição física e técnica sob a supervisão do fisioterapeuta Thiago Teixeira. O Esquadrão de Aço encerra a preparação para o próximo jogo na tarde de quinta-feira, 23, ok? E vamos mais aqui. Gilberto vê time incomodado com Z4 e faz cobranças aos mais experientes. Olha lá. Vamos então a essa notícia também que está no scbahia.com. Nosso grupo tem muitos jovens e os mais experientes precisam ajudar, diz o lateral. O Bahia vive um momento de queda de rendimento justamente na reta final do Brasileirão, o que impacta diretamente na situação da equipe na classificação. Com apenas um triunfo nos últimos 6 jogos, olha só, e vindo de 3 rodadas sem vencer, o Tricolor está em 17º lugar antes da 35ª rodada da competição nacional. Um dos jogadores contratados para tentar solucionar o problema da equipe na Série A, Gilberto, garantiu que o grupo está incomodado com a falta de resultados. Ele cobra mais concentração da equipe. Sentimento muito ruim. A gente tem se preparado muito, tem buscado se concentrar, mas às vezes o resultado não acontece. Isso tem nos incomodado. Aos 30 anos e com passagens por clubes como Botafogo, Vasco, Fluminense, Internacional e Benfica, Gilberto entende que o momento é de cobrar 2 experiências que auxiliam os jovens do grupo. No elenco, apenas Vitor Hugo e Everaldo, ambos com 32 anos, e Danilo Fernandes, 35 anos, são mais velhos do que ele. A gente sabe que não só no futebol, no mundo todo, a questão psicológica tem afetado muitos jovens. A gente sabe que nosso grupo tem muitos jovens e os mais experientes precisam ajudar.
Não só isso, o trabalho da psicóloga ajuda bastante também, mas a gente sabe que no futebol a gente não tem muito tempo. Temos que pensar nos resultados positivos. Com Gilberto na lateral direita, o Bahia enfrentará o Corinthians na sexta-feira, 24, fora de casa. Olha, eu lamento bastante o Gilberto ter caído de rendimento, apesar de que acho que ele, mesmo ruim, ainda é melhor do que o Cicinho. Mas o Gilberto tem caído de rendimento. Aliás, a primeira partida foi uma partida que ele fez boa. Depois foram partidas razoáveis, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Dê um like, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo.